sem medo. Você quer se apresentar? Eu acho que você já é da casa. Meu nome é Gabriela, eu sou uma metamorfose ambulante. Aquelas que começa a música do Raul. Não, mentira. Bom, eu sou a Gabriela, tenho 38 anos, sou mãe profissional também, mas isso não é mais importante. Depois de um tempo eu percebi isso. Peraí, Nath, tem que fazer massagem. Mãe, massagista nas horas vagas, nas horas não tão vagas. Na verdade, quando a gente vai se apresentar nessas coisas de entrevista, a gente se prepara antes, né, que a gente vai falar. Porque eu acho que é muito difícil se apresentar, porque você quer se apresentar de uma maneira super legal, mas... É porque você já sabe que, tipo assim, você vai estar perguntando pra mim quem que eu sou? Eu sou eu. Eu sou uma pessoa inquieta, tá sempre aprendendo, e eu acho que quando eu parar de aprender, eu já não tô mais a fim de viver. Também considero isso. De tudo na vida, assim, sabe? Estou numa situação, eu não gosto, eu sempre tô pensando em mudar. Eu também me acostumo com paisagem, sempre mudo de casa, de cidade. Eu não sei porque eu sou assim. Eu fui pro Brasil esses dias e eu senti um conforto. Nossa, Nath, tipo, cara, muito confortável. É muito confortável, sua gente. Você sabe falar com as pessoas não te mal interpretam, porque você fala a mesma língua que elas, a entonação e até o jeito que você fala, as pessoas entendem. E aqui eu vivo tentando me explicar. Ou eu fico assim, deixa eu explicar melhor, porque eu não quero que você entenda mal o que eu quero dizer, tal coisa, sabe? E no Brasil era confortável, eu não precisava fazer isso mais. Eu sei onde eu vou procurar um trabalho, eu sei onde é o bairro melhor pra eu morar, eu sei onde eu vou comer que é, sabe? Muito confortável, absurdamente confortável. E eu voltei pra cá e um amigo meu me questionou, mas isso não é bom? Daí eu falei assim, eu acho que é por um tempo, mas eu realmente não consigo estar numa situação confortável. E eu não sei se isso é bom ou é ruim. As escolhas que eu tenho feito mesmo, sabe? Por exemplo, eu escolho não estar confortável. Estar num lugar onde é 1000 vezes mais difícil pra mim do que voltar pra um lugar onde é muito confortável. Que eu acho que eu já vivi aquilo, eu quero viver outras coisas, e se não der certo, tudo bem, eu volto, mas não volto pra aquela cidade, volto pra outra, e assim vai. E eu sou assim, e eu não sei, eu não consigo mudar. Então eu acho que eu sou uma pessoa inquieta. Uau. E eu gosto de questionar também as coisas, assim, enfim, somos questionadores, né, de tudo. A gente começou o podcast justamente porque a gente questionava sobre tudo. Sobre tudo. Porque a gente ficava inquieta com todas as coisas. Não era tipo assim... Não, de repente eu acordava com um texto enorme seu. E aí eu li aquele texto. A gente deveria estudar filosofia. A gente ficava filosofando aí. Eu estudei um pouco, fiz pedagogia um tempo da minha vida, que eu não queria trabalhar mais com computador, queria trabalhar com pessoas. E aí eu fiz um semestre só de pedagogia e eu peguei justo de filosofia. Mas eu não dei conta. Não dei conta. Eu tenho que ler. Eu tenho muita dificuldade. Eu gosto muito de ler. Não consigo. Audiolivro ajuda. Não consigo. Eu prefiro... Não. Sabe como que eu consigo entender essas coisas? Lendo a vida, que nem a árvore. Observando, escutando. Observando e tal. Consigo entender um pouco dos filósofos por algumas coisas que eles dizem, o que facilitou muito ter aprendido inglês, porque a gente consegue acessar muitas coisas. O inglês facilita o entendimento e explicação de muita coisa, porque ele é uma língua que ele foi feito para isso. Eram muitos povos diferentes, colonizados por muitos lados diferentes, tal, eles tiveram que resolver o negócio da língua, fizeram uma misturada de anglo-saxão com algumas outras coisas, com francês, deu o inglês. Foi a ideia, né, da língua tal, facilitar muito a comunicação. E pouco que eu leio, que eu consigo ler, eu tenho que estar virado nos giraia mesmo pra poder ler. Aí eu consigo ler um pouco e tal. Mas não quero falar sobre isso. Mas você se expressa sobre em arte também, né? Desenhando. Talvez você tenha alguma coisa, sabe? Que elas começam a achar. Você é um pouco autista. Eu tenho TDAH, Ah, eu sabia. Não, eu tenho certeza que eu tenho, não fui diagnosticada não. Uma vez Nossa, muita gente não é diagnosticada porque na nossa época não tinha isso. Não tinha. Só que tinha, mas né? O nível deles era tipo assim, né? Tinha que estar lá no limitão do bagulho. Mas se for ver meus cadernos da infância, era só recadinho assim, não prestou atenção, porque eu não conseguia focar até o final da aula. Eu viajava legal, assim, pra longe. Quando eu era adolescente, o pessoal perguntava se eu usava alguma coisa e tal. Eu nunca precisei. Eu viajo sozinha. Muito engraçado. Quem é você? O Carlos falou que achou que eu era tímida, né? Eu também acho. Eu não sou tímida, eu falo pra caramba, mas eu falo muito aqui dentro, às vezes eu esqueço de falar pra fora. Eu tenho esse problema, né? Eu converso com as pessoas normais, acho que também porque eu fiz teatro e tal. Eu falo pra caramba, só que aqui dentro. Aí quando eu deixo escapar um pouquinho, ou eu presto atenção no que a pessoa tá falando e vou viajando legal, aí vai formando tudo que a pessoa tá falando assim na minha cabeça. E eu fico muito ocupada nisso, e eu fico muito tempo quieta. Aí as pessoas acham que não falo porque eu sou tímida, mas eu não sou tímida, eu sou muito ocupada aqui dentro. Essa sou eu.
Aí às vezes eu não consigo me conter, eu vou desenhar, preciso fazer alguma coisa, vou pintar, Que legal. tem que me manter ocupada fazendo alguma coisa, senão eu fico louca e deixo todo mundo ao meu redor louca, porque eu começo a questionar tudo. Não me caibo. Isso é muito legal. A gente ia falar de projetos que às vezes a gente imagina que vai ser de um jeito e de repente é de outro, né? Que você sempre foi envolvida, né, com esses projetos, pra área social total. Eu lembro. Nossa, você sabe que eu deveria ter estudado isso, cara? Eu não sei porque eu não fiz faculdade de assistente social. Eu me questiono muito. Eu até fui ver quanto custava aqui. Um dia eu gostaria de fazer. Tem empatia, sabe? Eu consigo. É esse lance da gente observar. Eu não vivo só aqui, no meu entorno, sabe? Não é isso que me importa, na verdade. Sempre tô observando as coisas e as pessoas que são oprimidas. Me toca, porque eu não acho justo. E também porque a gente tem as nossas histórias, né? A gente não teve uma vida certinha e tal. Então a gente tem empatia pelo sentimento das pessoas. É verdade. Esse lance do projeto social, eu acho que foi muito. É o que mais me interessa desde criança. E quem começou isso comigo aí foi. Eu acho assim que tudo a gente aprende com alguém alguma coisa. Com certeza. Até a gente olhar para outra pessoa, alguém deve ensinar a gente. Eu vejo muito que eu consigo olhar para as pessoas e ouvir outras pessoas. Porque minha mãe me levava no asilo, no hospital, para ver o recém-nascido que nasceu da não sei da vizinha, não sei da onde. Né? Hoje já seria um bafafá, né? Tipo, que trazendo essas crianças Que pra absurdo, ver, pegar, né? assim, Pra botar a mão aqui e trazer um monte de doença. Mas mas eu questionava o ambiente. A minha tia, eu lembro que quando meu primo nasceu, ela colocou um negócio pra proteger a luz. Aquilo me impactou. Como assim? Não pode olhar pra luz. Hoje eu sei. Ela plantou a sementinha. Cada um dessas pessoas, assim, que foi participando, foi plantando a sementinha. Um dia cresceu. Uma vez a gente foi no orfanato, que a gente frequentava a igreja católica e cantava no coral, tudo. Era bem envolvido. E a gente foi num evento que teve no orfanato, na Serra do Itapetí. E no dia, o menino tava indo embora. Ele não tinha idade pra ficar, e ele tinha irmãos do orfanato. Daí o menino tem 18 anos, coitado. Não tem família, não tem pra onde ir, mas não tem que ficar no orfanato. Tinha aquela festa, uma vez por ano, sei lá. Era uma coisa assim, fazia parte, tipo, de um calendário da igreja, não lembro direito. E aí a festa toda acontecendo e o menino lá no canto do morro, lá sentado em cima da pedra. E eu lembro das minhas irmãs, a gente olhar e ver que ele tava lá e perguntar por que aquele menino tá ali. E aí a gente soube a história dele, que ele tava indo embora, que ele era o último dia, eu acho. Você imagina, né? Você bota essa criança pro mundo com 18 anos sozinha. O que ele vai pensar? Não, que estrutura que tem, sabendo que o irmão tá longe, no meio do morro, e às vezes conhece a estrutura do orfanato, não tô falando que é ruim, mas assim, eu tô falando assim, de entregar sem poder, sem querer, entregar cuidado de uma pessoa que você ama tanto pra uma pessoa que não faz parte. E ao mesmo tempo você não pode cuidar, porque você não sabe nem como você vai cuidar de você mesmo, afinal você vai pra rua. Vai fazer o quê? Vai pra rua? Porque... Isso é muito louco na minha cabeça, assim, o porque... menino, se chegar um menino, vai bater na porta de quem? Quem que vai colocar um menino pra casa? Não, as pessoas têm medo. Como que faz? Difícil. Gente, eu vejo, assim, essas coisas... Eu acho que falta muito projeto nessa área, assim, urgente. Eu tenho esse lance, assim, com adoção, sabe? Da hora. Eu sempre quis adotar, mas eu sempre pensei em adotar uma criança grande, porque são as crianças que não vão ser adotadas. Pra mim não tem problema nenhum. Não tem problema de, não vou conseguir ter a fé. Não sei exatamente o que as pessoas tem, né? Vínculo ou qualquer coisa. É só você criar. É só o olhar. Porque às vezes pode ser o neném, você pode continuar não tendo afeto. Nossa, quando eu fui pra África, foi aleatório essa história aí. Como eu trabalhava com projeto social, a gente sempre imagina que a África é o extremo e tal. Ficava com vontade de ir pra ver como é que era, pra conhecer outras realidades. Foi do nada e eu fui conhecer um projeto social de resgate de crianças que moram na rua, em Dakar. Senegal é o país que mais tem crianças que moram na rua do mundo. Imagina. Daí eu me perguntava por quê? E aí tem toda uma questão da estrutura da religião. O país é muito pobre, aí os pais mandam os meninos pra estudar o Alcorão com líderes religiosos. Só que nem sempre eles param em lugares religiosos que são bons e essas pessoas exploram ele. Muitas colocam os meninos pra mendigar. Perguntei por quê e me responderam que é aprender a viver, sabe? Aprender a vida. Não questiono isso. Na verdade, eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque eles pensam assim. É uma estrutura de vida muito dura para eles pensarem que mendigar é aprender a viver. Tiveram que fazer isso a vida toda, e quem não mendiga não consegue viver. Né? A longo prazo. Foi assim com o bisavô, com o tataravô. É assim hoje, tem que saber pedir. É difícil de entender. Como que vai julgar isso? Mas também, aí, né? Essas crianças iam total outra cultura, outra realidade. Essas crianças vão pra rua pra mendigar, e muitas delas fogem, porque às vezes esses lugares são maltratados, passam fome também, várias coisas. Demais também, né? Então, assim, se vai passar fome, é melhor ficar na rua, porque na rua você já passa fome mesmo.
mesmo, pelo menos ninguém te bate ou te agride, todas as outras coisas que aconteciam. Por isso, muitas crianças, meninas não, só meninos ficam na rua. E é realmente assim absurdo, é muita criança na rua. E dá muita pena. E esse lugar resgatava as crianças e levava, era um abrigo. E aí colocava as crianças na escola, aula de música, cinema. Eles tinham, por exemplo, uma caminha, comida, chuveiro, banheiro e praticavam esporte e iam pra escola. Super legal. E eles também eram livres para escolher a religião que eles queriam, muçulmanos ou cristãos, não importava. Eu achava isso legal também. E aí eu fui aí, toda empolgada, pensando nessa minha vida de menina branca que pensa que passou por um monte de... eu já passei por um montão de coisa na vida, vou poder ajudar. Aquele negócio salvador branco e tal. Enfim, de verdade, não fui com essa intenção, não era no meu coração isso, mas, no fundo, não sei, eu pensava que eu ia ajudar, que, nossa, que eu tinha muito pra ajudar. E esse era o projeto da minha vida, assim, eu me emocionei muito de estar ali. Só que quando eu cheguei ali, eu levei um montão de rasteira, assim, uma atrás da outra, todo dia. Primeiro, você chega, você vê, a religião é outra, cultura outra, as pessoas agem de outro jeito. E eu já tinha que tentar entender como era pra me adaptar, pra que eles também se sentissem à vontade perto de mim. No fim, hoje, com muita naturalidade e tal, mas eu observei, parei de pensar que eu tava ali por um projeto, ou que eu queria ajudar de alguma maneira, e passei a observar mais, escutar. Sabe quando você fala assim, vim na cabeça que eu tinha um projeto pra fazer aqui, no fim, eu que fui ajudada ali todo dia. Que da hora. Não, era muito louco. Eu falava assim, gente, você vai na cabeça que, tipo, nossa, as pessoas, assim, são muito pobres mesmo. Mas os meninos, cara, uma vez eles foram jogar futebol, tava muito calor e eles jogam na terra, jogavam com sandália de plástico. Só que nem todos tinham. Os amigos tirava de um pé e dava pro outro, porque pelo menos o amigo não ia queimar 2 Os pés. 2. Olha só. Cada um queima um. Cara, isso é lindo. E eu fiquei assim, tipo, nossa, cara, meu filho tem 5 chuteiras, sabe? Nossa, eu me senti assim. Todo dia eu levava um tapa na cara, assim, bem dado. Na verdade, você veio aqui pensando que você ia ajudar? Você tá aqui pra aprender. Mas essa E foi isso. percepção de chegar e epa, o que tá acontecendo aqui não é bem assim, foi muito louco. Podia estar batendo pé. Não, eu escuto aqui, eu tenho que falar. Eu acho que ia ser pior, não ia? Nossa, não. Vejo muita gente que vai até o final, assim, eu planejei isso e tal, eu tenho que fazer isso e vai Ai, tem que acontecer. ou forçar o projeto, porque na verdade eu tinha que fazer uns vídeos que eu até ia entregar na TV, que eu trabalhava na época, e eu também tava pensando em umas fotografias e tal, eu tava fotografando. Mas essa da fotografia eu gosto de fotografar, não sei fotografar, não sou boa Eu nisso, mas eu gosto das gosto. fotos, sabia? Acho que pego maior bem, assim. Eu sempre olhei e falei assim, nossa, que da hora esse olhar. Sério? Aham, acho muito Nossa, legal. eu acho. Tipo Eu assim, não sou eu não uma manjo nada, assim. leveza, o que você tenta Eu passar ali na foto, Eu né? gosto. E aí, a gente às vezes força, né? Quer forçar o projeto. Por alguns dias eu tentei, sabia? Eu tentei fazer algumas gravações, ficou péssima, ficou horrível. Porque assim, por mais que eu tenha ido pra fazer isso, não só isso também, eu achava que eu ia aprender mais sobre o projeto, como eles faziam, como eles resgatavam. Realmente aprendi muito ali. Era mais ou menos isso que eu pensava. E às vezes a gente força mesmo, e na verdade não é isso. Você tem que também deixar o projeto fluir como tem que ser. Nem sempre tudo que a gente planeja é o que vai ser. Que bom, né? Isso. Que bom. Fica imaginando, Nossa, né? foi Fica presa. outra coisa curiosa, porque as crianças falavam Wolof e francês. Alguns falavam português. E eu lembro de um dia, de noite, acabou a energia e acabou por muito tempo, a gente não tinha o que fazer. Tava calor, a gente ficou na frente da casa, menor ideia de como falar francês e tal. E as crianças, por gesto, me falavam que eles iam me ensinar a falar o Wolof. Aí eu falei, que legal, então vamos. Por gestos, eles me ensinaram algumas palavras. Foi muito legal. Eles me ensinavam assim, apontavam pra mim, me desenhavam com a mão, assim. E aí eu falava, Gabriela. E eles consentiam. Então eles queriam dizer, você, Gabriela. Eles estavam tentando perguntar qual era o meu nome. E aí eles diziam, Notudu. E eu demorava pra entender, né? Porque assim, Notudu, eu não sabia o que eles estavam falando exatamente. E eles me explicavam, Gabriela. E eu entendi que Notudu era como era seu nome. E eu passei uma Nossa, noite que da assim, hora. cara, umas 3 horas eles me ensinando dessa maneira. E foi um dos dias mais legais da minha vida, assim, sem dúvida. Tava uma lua linda, assim, e aquelas crianças, cara, eles eram muito amáveis, muito simpáticos, muito felizes, estavam sempre dançando, e as pessoas associam pobreza com muita tristeza e tal. E eu cheguei numa conclusão num momento, aquilo me dava um bug no cérebro.
Mas eu entendi que eles eram muito felizes mesmo, claro, passavam dificuldade, tudo, claro que não eram felizes todo dia, porque ninguém é, enfim. Mas eles eram pessoas sorridentes e dançavam, sempre estavam assim, pareciam que estavam de bom humor. Mas essa felicidade toda, assim, era muito de não conhecer a riqueza, sabe? Você não cria essa coisa do mundo capitalista, você não cria tantos desejos, e também cria essa história de que você é um fracassado, por exemplo, porque você não tem tal coisa, ou porque você não tem um melhor emprego, ou porque você não tem. Cara, tipo, isso pra mim foi uma coisa. Eu não pensava desse jeito já, mas me confirmou muita coisa, assim, do que eu já pensava, sabe? De valores, de verdade. O que que contava? Cara, eles entregavam um sapato pro amigo, não tinha problema, eles estavam rindo e jogando futebol todo dia, não tinha problema. Pra mim, aquilo era muito. A gente é educado, criado num mundo muito capitalista, né? E tem muito Eu não me. peso atrás, É. eu acho. Tipo assim, você não tem chuteira, você não tem. Ai, não Nem dá ter pra a jogar. chuteira, tem que ser da marca certa, que não pode nem sair de casa, você nem entra nem no time. Fica com vergonha, porque fala assim, não vai dar. Nossa, E no Brasil é super caro. Depois que eu vim pra cá, eu vejo como as coisas no Brasil são super faturadas. super faturadas, super caras. E Porque aqui aí, não é tão caro as coisas, é bem não é, acessível até. Assim, não é de graça, não mas a é. gente pode comprar. Sandália, qualquer chinelo, é louco. E eu fiquei muito impressionada. Porque, assim, até pra diversão é caro. É absurdo, né? Não é justo, né? Mas assim, enfim, faz tempo já que eu fui. Eu tenho coisas assim que eu gravado no meu coração pra sempre. Assim, eu só aprendi. E uma Legal. vez eu olhei, tinha um mural na parede com a foto das crianças, com o nome deles. Alguns tinham a idade e o aniversário, e outros tinham possivelmente tem tal anos. Nome possível, ou nome que eles colocaram, porque a criança, por exemplo, estava na rua desde os 3 anos, 4 anos, e não lembrava qual era seu nome, não lembrava quantos anos tinha, nem qual era seu aniversário, para eles irem atrás das famílias e tentar achar as famílias, porque eles vão atrás da família e avisa a família, ó, eles não estão mais lá, eles estão aqui com a gente. Tem crianças que não tem como identificar, porque estavam na rua desde muito pequenininha. E aí eu fiquei muito chocada com isso de possível nome, possível idade, e eu fiquei, nossa, gente, Criança, né? a gente tem tudo. A gente dá valor pra tanta coisa fútil. Eu aprendi muito. Nossa, eu me pegava assim. Uma vez eu passei mal na rua, do nada, assim, comecei a vomitar. Veio uma criança lá, que não era da casa, era uma criança do bairro. Eu só vi, assim, no horizonte, uma criancinha vindo na minha direção. Essa criança falou comigo, acho que em um Olof. Eu não entendi o que ele falou, mas eu entendi o que ele queria me dizer. Ele tava me perguntando se eu tava bem, se eu precisava de ajuda. Isso tudo por gesto. A gente sempre fala, né, das barreiras da língua. A gente tem que aprender a se comunicar. Cara, eu acho que a gente tem muito que aprender além da comunicação verbal, como a comunicação do olhar, dos gestos e tudo. Isso é muito importante, a gente não dá atenção pra isso. A gente tem 5 sentidos. Se um falhar, a gente tem os outros. A gente esquece disso, cara. A gente é muito burro. Mas é Exato. formatado, né? Tipo assim, se não funciona assim, tá errado. Aí eu acho que a gente cresce nesse negócio. Se a resposta não é essa, tá errado. Em vez de a gente questionar a referência que a gente questiona o que tá acontecendo. Até mesmo de saber se um projeto tá dando certo ou não, é a referência que a gente tem. Não é um resultado. O resultado foi bom. Você foi lá por causa de amor. Teve amor? Teve. Eu acho que é pra quem precisa. Que o aprendizado fica pra quem precisa mesmo. E esse negócio de querer aprender sempre, de estar sempre buscando, é porque a gente precisa. A gente precisa aprender e não se conformar do jeito que as pessoas tentam ensinar a gente também, né? Procurar em outros lugares. E eu queria saber, tem algum lugar, algum desses vídeos, alguma dessas fotos? Cara, eu tenho algumas fotos. Sabe que eu perdi muitas delas? Eu perdi num computador que deu pau e eu perdi as fotos que estavam aí. E eu fiquei muito triste. Nossa, como eu chorei. Consegui recuperar algumas. Eu fotografei paisagens, já tinha essa vontade de fotografar. Mas a foto com as crianças e os vídeos com as crianças, a maioria eu perdi. E tudo bem, assim, não quero expor as crianças nem nada, mas hoje eu queria ver as fotos. Eles devem estar todos adultos agora, deve estar, assim, totalmente diferente. Eu tenho contato com um. Ah, que lindo. E até hoje a Cris me desafia sempre a falar em francês. Uau. É um menino, assim, adulto, eu imagino que todos os outros estão, e pela barreira da língua eu não consigo perguntar pra ele como que tá. Eu acho que ele nem sabe, porque ele nem tá mais lá no abrigo, como a gente sabe, depois dos 18 também lá as pessoas vão pra vida. É muito duro isso. Cara, porque eu tenho 38 anos, é muito difícil estar aqui sozinha. Solta nós na rua. Acho que essa sensação que todo mundo devia ter. Se alguém me soltasse na rua
sem nada, porque Lá ninguém em dá. Moscou, Qualquer em lugar. Tóquio. Em Tóquio, gente, imagina. Eu não sei nem falar com ele. Nossa, ia ser impossível. Não, então, mas é verdade. Imagina fazer esse exercício de solta você num lugar X que você não conhece com línguas. Acho que é o mínimo, assim, ver alguém passando necessidade. É difícil. Eu acho que não é todo mundo que nasceu para fazer projetos, porque demanda ideia, demanda uma estrutura, às vezes, de viabilização, ou até mesmo de alguém acreditar, ou da pessoa acreditar em si para fazer o projeto, qualquer coisa. E eu acredito também que possa ser que nem todo mundo nasceu para fazer projetos. Mas isso não significa que a pessoa não possa participar de um projeto que já exista. Igual esse projeto que já tem, É você falou que já verdade. tem uma estrutura. Sei lá, entra em contato. Não precisa ser lá longeão, né? Às vezes tem na Não, cidade, tem no bairro, vários. tentar Porque se olha só, informar. eu fui até lá, na minha cidade mesmo, eu ligava muito as realidades aí. Eu falava, cara, você nem precisa ir tão longe pra acessar, pra aprender alguma coisa, assim, sabe? Apesar de que eu fui ali por algum motivo muito especial, assim. Eu tenho muito amor e carinho por esse lugar e pessoas desse lugar. Aqui na Espanha tem muita gente do Senegal. A maioria mora num bairro aqui do lado de casa. Legal. Sabe que as pessoas aqui falam que esse bairro não é um bairro bom de morar. Mas Eles aqui não é falam igual. exatamente por quê. Eles não falam exatamente por quê, mas eu sei, porque são racistas. Por quê? Porque quem mora ali são os africanos, são os italianos, são os Imigrante, né? imigrantes. Assim, na verdade o bairro é super artístico, chama Lava Pias, é super legal. É assim, você passa na rua, tem Colorido, alguém deve ser. tocando Deve ser. colorido, grafite, gente tocando piano, você escuta das janelas. Gente, é um lugar muito artístico, muito Vivo, né? multicultural. Eu adoro estar ali. Pra mim é o lugar mais legal que tem nessa cidade. E as pessoas me indicavam não morar ali. Gente, fui dar um passeio ali e aí eu entendi. Qualquer pessoa que vem falar comigo, eu falo com qualquer pessoa. Não tenho tenho medo. Não tenho. Geralmente eu converso com e cara, sempre alguém do Senegal e eu me encontro em algum lugar, no metrô, na rua, nesse bairro, ou, sabe? Sempre encontro alguém do Senegal e é muito especial pra mim quando eu encontro. Me faz assim, muito bem. E eu vejo que eles estão aqui lutando, também trabalhando, né? São pessoas que vêm em busca de uma oportunidade, são aqueles imigrantes que vêm no barquinho desde a África, sabe? Eu acho isso muito corajoso, muito, muito corajoso chegar aqui sem documento, sem saber se vai sobreviver à viagem. Depois ainda você tem que dar de cara com o racismo, não ter permissão de trabalhar, não falar a língua. Gente, assim, pra mim Cruel, né? são pessoas muito corajosas. São mesmo. Incrível. Incrível, assim, por qualquer situação, assim. Outro dia eu falei com um cara e eu perguntei, você veio pra cá em busca do quê? Ele falou assim pra mim, olha, você conhece o Senegal e tal? O Senegal é mais ou menos... Eu conheço o Senegal de um mês só, não conheço de viver aí. Mas ele me falou, eu lembro, também não tinha água potável e assim, normal. No Brasil também não tem água potável da torneira. E aqui em Madrid tem da torneira potável e na rua também tem as fontes de água potáveis. Ele falou assim, se eu tenho acesso a esse mínimo, pra mim, Já valeu a pena. tá bom. E eu fiquei assim. O cara acredita no país que ele foi mais do que as pessoas que nasceram lá. Que eu duvido que alguém que nasça aí já acredita tanto no. Não é nada. Sabe que eu penso que não é nada justo. A pessoa não tem acesso à água. Saneamento básico é muito cruel, assim. E se a gente fosse contar, toda a riqueza do mundo, a gente dividisse aos meus pensamentos comunistas. Mas não é humanista, todo né? mundo Tipo ia ter assim, se dói pra um, dói acesso pra pelo outro, menos ao cara. mínimo. Não tem. Dói pra quem é esse. Meu puto não vai doer. Não vai. Cara, Ou o cara vai tomar água e não vai acontecer nada. A minha que tem que estar mais, além de potável, tem que estar fresquinha. Além de estar fresquinha, tem que ter rótulos. Além de ter rótulos. não pode ter nenhum gosto. Não tem paciência, não. Nossa, eu lembro. É difícil. Eu passei mal por causa da água. Eu não tomei água da torneira, não, mas eu acho que foi do banho, não sei. Eu tive em algum momento acesso à água e eu passei mal. Aquele do menino que veio perguntar se tava bem. Eu não tava bem, tava muito mal. E eu piorei muito de madrugada, a ponto de eles pensarem que eu tava com malária, de tanto que eu vomitava e, como eles dizem aqui, fatal. Tava horrível. Eles me levaram no hospital e as pessoas ficavam muito curiosas com a roupa que eu tava fazendo ali. E eu lembro que não tinha um balde pra todo mundo vomitar. E a mulher me deu um balde que eu tava vomitando muito. Só que daí, todo mundo que tava ali vinha vomitar no meu balde, porque eles também não tinham balde.
E eu, cara, é assim, é outra cultura, não tem problema, eles dividem tudo, eles comem junto, eles comem no mesmo prato, colocam no chão, todos sentam em volta e comem todo mundo no mesmo prato, e é super bonito isso. Na minha cultura isso é muito esquisito, mas na cultura deles não. Eu lembro que esse hospital foi um grande aprendizado pra mim, porque eu não conseguia falar com ninguém, só conseguia observar E vomitar. e é, e Às vezes compartir tá passando meu tão mal que, ai, balde. não fala comigo. Nossa, eu tava Nossa, horrível, não tinha lugar pra deitar. Eu lembro que eu juntei umas cadeiras, deitei. E eu acordava com as pessoas assim me olhando. Que menina é essa? E vomitando no meu balde. E assim, é cultural, tudo bem, sabe? Não era uma coisa bizarra, não era uma coisa anormal. Pra mim era, mas pra eles não. Ah, então, sabe quando você vai observando outras pessoas e você começa a aprender várias coisas a partir daí? Aconteceu mais ou menos isso comigo ali. Eu tinha um projeto, cheguei, não consegui fazer nada do projeto. No fim, a minha história é que eu não voltei do jeito que eu cheguei. Nunca mais fui a mesma pessoa a partir dessa experiência, não. Nunca mais mesmo. Nunca mais. Meus filhos, eu lembro que ele reclamava da chuteira. Coitado, eu tô expondo ele. Reclamava da chuteira e falava assim: eu vou na África. E tudo pra mim era na África. Eu fiquei uns 2 anos só falando disso. Eu acho que daí todo mundo pegava super mal. Ele sempre comenta isso, que ele lembra de criança eu falando isso pra ele. Eu lembro que eu tava exagerando dizer isso, né? Porque é que, bom, a gente eu acho que é questão de percebe também que a referência, gente né? mima muito os filhos, É, sabe? A gente é faz questão de tudo por referência. eles. Fala, não, mano, não aguento mais ouvir essa história. Você precisa fazer outra viagem pra você parar de falar disso. Mas a verdade é que, eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou. Mas você vai ver a estrutura deles, tá? Come tudo no mesmo prato, vomita tudo no mesmo balde. O estranho vomita na rua, vai perguntar se tá tudo bem. Como que a gente faz isso na nossa vida? Você vê um estranho vomitando na rua, você vai lá dar um desviadinho assim pra não pegar a Claro, pra não, doença, né? ou pra não vomitar em você. Também não tem isso, mas assim, aí você vê que é porque a gente come separado, a gente vomita separado. Mas é muito pelo sistema da gente também se proteger de doenças, né? Isso é fato. E realmente, depois também da pandemia, a gente ficou cada vez mais distante das pessoas e de compartilhar. E eu tenho coisas também, assim, por exemplo, o metrô e tal, tomo super cuidado, mãos e tal. Porque de fato a gente pega doença em contato com outras pessoas, né? É, Na verdade, os sistema de sobre... europeus Acho que trouxeram várias doenças para o Brasil na época da matam colonização. vários. É. É a gente por contato mesmo. E é por isso também que eles fatalmente devem pegar várias doenças, normal. Mas a questão não é essa. A questão é a gentileza, o compartilhar. Não temos nada, então estamos todos juntos. Dividir as coisas, dividir o sapato. É muito legal. Eu aprendi muito, nossa. Era realmente assim, curioso. Gente, é muito. Eu falava assim, cara, você é muito idiota. Você foi aí pensando que você ia ensinar, você não tem nada pra ensinar, você só tem pra aprender, sabe? Foi muito legal. O lance dos projetos. Eu acho que vale pra tudo também, Nath. Tava pensando. Às vezes a gente também tem nossos projetos pessoais, né? De casamento, que às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo por causa de referência também. Nossa, eu vejo isso. A referência pra mim é o assunto do momento. É o que eu tenho mais meditado na minha vida, porque eu tô vendo, além do problema de comunicação, que já tem normalmente, que as pessoas vivem no mundo delas, para elas saírem daquele mundo e comunicar com outra pessoa já é diferente, já é difícil, né? Porque tudo hoje, o que tem que ser? Objetivo. Já começa por aí. Você já tem que formular na cabeça o que você quer fazer. Mas você formulou seu pensamento tanto, que a raiz dele ficou lá atrás, e se você passar só a objetividade do seu pensamento, você não vai passar o bagulho inteiro completo. E a pessoa não vai acessar da forma que deveria, porque a gente só acessa de acordo com aquilo que a gente tem. A gente só consegue olhar para outra pessoa quando alguém ensina que a gente tem que fazer isso. A gente só consegue, eu acho que a referência, se a gente questionasse se a referência que a gente tem hoje de projetos, ela é válida. Se a gente tem a referência hoje de casamento, se ela é válida, de pessoas, da cultura como que ela tá, do mundo, de política, pelo amor de Deus, só passa vergonha nesse planeta aqui. Você vai num continente que era, tipo, você tá esperando que o pessoal tem cultura, tem nada, vão eleger o cara ruim lá, que pensa no dinheiro, porque alguém investiu nele
E o pessoal viu ele na propaganda, o que importa é a propaganda tá bem feita. E essa estrutura de saber, de querer, não, porque o cara foi objetivo. Então, ser objetivo Ele hoje soube falar melhor. vale super a pena. Não, o cara foi objetivo, porque ele pegou bem ali naquela dorzinha do ego que a população tá sentindo. O cara... Tanto psicopata eloquente, Poder, imagina. imagina, tu não quer poder, o cara oferece poder, nossa, é aquele mesmo, o cara foi objetivo. E aí você vê, cara, nossa referência, nossa, tá lascado, nós estamos tudo lascado no bagulho, porque tá tudo, tem que ser revisto, tem É que ser verdade, revisto, isso eu acho que é de referência mesmo. E a gente tem tendências a colocar referência na nossa vida, assim, né? Assim, então assim que tem que ser. Mas às vezes não encaixa, a gente sente que não encaixa, mas como que, não sabe. porque tá lá, cara, a gente sabe que a vida não é assim, não. Igual... Não tá certo isso, né? Você tem uma coisa assim. Não. Imagina, você veste uma roupa, mas na outra estação a roupa não vai ser mais essa. Como assim a roupa não vai ser mais essa? O corpo é o mesmo, porque a roupa não pode ser a mesma? Serve ainda, cara? Vai trocar? Não, mas é porque eu já usei. Como assim? É verdade. E aí aquilo que você pode estar reutilizando. O pessoal fala muito de reciclagem. Tá, tudo bem, a gente tem que reciclar mesmo. Não sou contra reciclagem não, mas a reciclagem já gasta muita energia, né, para reciclar. Você precisa de mais energia para você reciclar alguma coisa. Se você reutilizar, você já corta o processo da reciclagem. Você não precisa transformar alguma coisa, você usa ele do jeito que ele tá. Verdade. Pode não servir para você, mas pode servir para outra pessoa. E as pessoas nem querem saber se serve para outras pessoas. Elas têm até, sei lá, vergonha de querer saber se serve para outra pessoa. Ou ter vergonha, sei lá. Eu acho que questionar o que projeto, questionar os propósitos do projeto, mas questionar os nossos propósitos de vida também. Eu acho que propósito, resultado de vida. Não sei se eu tô viajando demais. Eu tenho visto esse lance de... Não, sabe o que faz sentido? Ontem, eu acho, eu vi algumas coisas de umas pessoas que estão investindo em moda reutilizável. É porque o planeta não Reuso, suporta tá? mais, não suporta. Eles estão tendo que rever porque, primeiro, não tem combustível. Como que eles vão transportar? Mas isso é por tudo porque a gente usou sem poder, né? Muita coisa. É outro assunto também. Mas foi por causa desses propósitos ruins, dessas coisas que tem que fazer. Tem que entregar para as pessoas coisas novas para elas consumirem, não importa o quanto isso gere de lixo, não importa o quanto isso gaste de energia, não importa o quanto de combustível, nada. Eles não estavam preocupados em mostrar um propósito para aquilo, né? Eles estavam preocupados em lucrar, em ser objetivos, eu acho muito, muito cruel esse negócio. E eu acho que, graças a Deus, que alguns projetos não dão certo. Não saem na forma, porque faz a gente ver que a vida... A motivação tá errada, né? É orgânica, o bagulho acontece mesmo, vai ser diferente, porque você planejou uma estrutura sem pessoas envolvidas. A partir do momento que você inclui as pessoas, o bagulho toma outra forma. Porque verdade. você planeja assim, tem uma organização que cuida de pessoas. A gente pensa de uma forma organizacional, né? Não tem, mas aí eu chego lá e passo mal. Já não consigo cumprir o negócio, porque eu sou uma pessoa. Eu não vou conseguir trabalhar se eu estiver mal. Ou eu não vou conseguir trabalhar se eu não tenho a língua. Porque eu não sou um tradutor, eu não sou uma máquina, cara. É verdade. Quem tá falando comigo também não é uma máquina, não vai me entender. Ou por mais que você fale a língua, é o que você falou de entonação, de gesto, depois que sabe, faz sentido. E aqui que a gente é muito acostumado a abraçar, né? A gente abraça muito. A gente às vezes vai cumprimentar a pessoa, dar um beijo e um abraço, não é? Ou vai dar tchau e dar um abraço. Todo mundo, não importa. A gente se conhece ou não, a gente faz isso. Cara, e aqui não, no começo, quando eu cheguei, assim, quando eu comecei a ter a oportunidade de interação social, esse do abraço foi muito engraçado. O abraço, eles sempre ficam sem reação, sem saber o que fazer. E eles ficam assim parados e eu começo a rir já, porque eu já tenho intimidade, já falo assim, cara, me abraça também. E aí eles me abraçam, assim, um abraço muito respeitoso, assim, eu abraçando forte. Eu não entendo isso. Pra eles é muito íntimo, pra gente é assim, abraçamos todo mundo. Abraço, né? Tipo assim, não é bem íntimo, é um abraço. Cara, é um abracinho que me abraça. Nossa, normal, dá um abraço. Você vê alguém chorando, vai lá dar um abraço, normal. Eu percebi que eu tenho muito costume de abraçar mesmo. Interessante isso. Não que seja ruim, mas é interessante. Não, mas é cultura. Contexto. Nem todo projeto se encaixa em todos os lugares.
E bom por isso, né? Ainda faz a Uhum. gente questionar e melhorar o que tem, abrir o leque de possibilidades de todas as formas, do acesso da onde a gente está envolvido. A gente sai um pouco da bolha, né? Quando a nossa bolha estoura um pouquinho. Ela é desconfortável, tal. Imagina, tipo, Não eu é, tava mas é errada. bom. Eu demorei tanto tempo planejando esse negócio que passei tanto tempo, eu pesquisei, assim, era pra dar Nossa, certo. é. E na verdade, no fim, não é que não deu certo, igual você disse no começo, lá quando a gente não tava gravando. Não é que não deu certo, é que não era pra ser do jeito que você pensou. Tinha que ser diferente. E tudo bem. Tudo bem. Tudo tem um porquê. Eu acredito nisso. Nossa, sou muito do. Eu acredito que tudo tem um motivo, um porquê e tal. Nem tudo a gente tem controle. Graças a E Deus. Né? mas a gente vive tentando ter controle de tudo, né? Na verdade, quando a gente entende que nem sempre dá pra ter e tudo bem não ter, as coisas ficam mais leves. E descansar pra gente poder baixar o ritmo e conseguir ouvir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Que eu acho que foi bem esse trajeto que você fez, né? Você chegou lá, empolgação, vai dar certo, vai acontecer, vamos fazer. Não deu certo no primeiro dia, vai dar certo no segundo. Vamos lá, deixa eu filmar isso aqui. Não, agora vai dar certo. Eu tentei 2 vezes fazer, ficou horrível. Aí fica um pouquinho, para e presta atenção, né? E olha o que tá acontecendo. Então, acho muito legal isso. Acho que na vida a gente tem que fazer isso. Opa, vamos prestar atenção. De pessoas no ambiente, de coisas no ambiente. Tipo, tem que ter árvore, mas tem que ter os bichinhos. E tem que ter vários tipos de árvore para um equilíbrio. Como que na vida, com o ser humano, vai ter que ser diferente? Todo ser humano tem que ser igual, tem que se vestir igual, tem que estudar igual. Muita burrice isso, cara. Não Verdade. tem como funcionar, não tem estrutura pra isso, não. É verdade, tipo, foi criar um sistema que a gente tem que seguir e tal. Todo Esse mundo do mesmo sistema de jeitinho guerra, aprende a mesma coisa. De guerra e de operário, né? eles precisavam formatar a estrutura do aprendizado com aquilo que a indústria precisava. Cortava tudo que era além disso. É que tá chovendo, que Ali- bonito. Faz total sentido isso mesmo. Não faz sentido que a gente criar um sistema que a gente tem que seguir e tal, e a gente sendo pessoas tão diferentes. E se as plantas e as árvores e a natureza não seguem um sistema. Nem pode, né? E a gente faz parte da natureza total, a gente é animal. E a gente era suposto para trazer equilíbrio para a natureza, né? Essa era a nossa função. Cuidar do que precisasse ser cuidado, que era do alimento, porque para você colher o alimento na época certa, você tem que plantar na época certa, a quantidade certa. Se falta chuva, você tem que regar de outra forma. Esse papel de responsabilidade. Agora, a gente não faz isso, não. Faz pelo contrário. O bagulho, o pessoal fala assim, mas a Bíblia tem muito de erva daninha, que a erva daninha é ruim e tal. O que é erva daninha? Defina a erva daninha. Dente de leão é muito nutritivo, é mais nutritivo que o alface. Cresce em todo mesmo? lugar. No Brasil, qualquer canteirinho, assim, qualquer calçada. Tudo, qualquer. É verdade, se tiver uma umidade ali, uma Já graminha era, nasceu. já era. E super nutritivo. É um negócio assim, medicinal, quando eu problemas de dor e tal. Teve uma época que eu fiquei estagnada num ponto, porque o que eu fazia me ajudava até ali. E eu tinha que começar a fazer outras coisas diferentes. Aí eu falei, é óbvio, o que eu tenho que fazer é mudar minha ingestão de coisas. Eu vou comer as coisas que eu não como. Porque ela vai trabalhar onde as outras não chegam. Aí comecei a comer coisas assim que eu nunca comia. E tomar chá que eu nunca tomava. Comecei a inserir o dente de leão, tanto que eu tenho um pezinho ali na frente que eu rego ele com muito amor, com carinho. Eu não sabia que podia comer. Pode comer como salada, pode tomar o chá de dar flor até a raiz. Perfeito. Não sabia. O trabalho que dá um dente de leão. Nada, e aí cara. o pessoal confunde a erva daninha. E aí o que eles acham? Que as pessoas que não se encaixam de alguma forma são as ervas daninhas, mas elas que trazem a sanidade para o ambiente. O diferente traz a sanidade para o ambiente, porque é um nutriente que não tem ali, é um composto super importante. Até aquela urtiga que dá ruim na pele, sabe? Que você põe uma, tá? Ela é super nutritiva também. Dá para fazer pôr na sopa, dá para fazer chá. O negócio é bom, tem que saber pegar e tal, mas como tudo, né? Tem que saber lidar, tem que saber pegar, tem... Cara, toda a medicina vem da natureza, né? Então, eu tenho minhas teorias. Não, Por que eles falam que isso é ruim? E por que eles falam que o milho é alimento? O arroz é alimento? Quase não tem nutriente. Mas é porque quase eles não tem, querem. é só pra Eles querem. Porque se matar fosse sua fome. instantânea. Eles querem pessoas instantâneas. Então, se eles querem pessoas instantâneas, eles vão trabalhar com alimentação instantânea. Então, se você pega uma coisa que tem raiz de verdade, que nasceu num solo de verdade, que nasceu alguma coisa que nasceu num solo nutritivo, foi natural, ela tem muito mais nutriente do que um produto agrícola. Isso estou falando de natural para natural, eu não estou nem entrando em indústria,
como que fala, processamento, nem nada disso. Tô comparando assim, do mesmo nível. E aí você pega uma pessoa que nasceu nessa estrutura, que desde pequeno teve lá as coisas formatadas, e quando ela cresce, ela continua nessa formatação e ela é proibida de ter contato com outras pessoas diferentes, ou ela tem medo de contato com pessoas diferentes por causa que disseram que ela vai ser contaminada, ou disseram que isso vai contra as crenças, a cultura e tal. Isso vai deixar a pessoa totalmente desnutrida, vai deixar o mundo desnutrido, porque aí ninguém vai ter mais vínculo, não vai ter raiz, não vai ter nada. É o que a gente tá vivendo hoje, caos, né? O que é errar, o que é falhar, o que é... Bom, que tem coisa que a gente nunca vai saber, né? Tipo assim, tem coisa que você sentiu na hora, a transformação. Eles também não abraçavam, não. Eu lembro de abraçar muito as crianças, davam muita risada entre eles, eu acho que eles deveriam fazer vários comentários. Que louca, né? Essa maluca. Não sei o que eles comentavam, mas eu percebia que eles estavam rindo e comentando, assim, entre eles, sabe? De zoeira. Mas nada, é brasilidade, a gente é brasileiro, não tem como, é cultural. Também, com os eles braços também têm que abertos sem entender. falar, sou brasileira. Eles também têm que entender, entende que eu sou brasileira, eu abraço mesmo. Mas sabe que, numa dessa, tava numa situação, acho que acabou a luz de novo, né? Sempre acabava a luz. Eu peguei uma criança, que já era grandinho até, mas eu coloquei ele, assim, pra sentar no meu colo, eu abracei ele, e eu fiquei fazendo carinho, a gente ficou folhando uma revista, assim, né? E ele dormiu no meu colo. Nossa. Mas foi tão... Ele não queria, porque os amigos iam ficar zoando ele, sabe? Porque eles ficavam zoando entre eles, quando eu abraçava e tal, ele não queria, daí eu falava assim, não, vem aqui, porque... Eu tentava dizer pra ele, não, vem, deixa eles. E, cara, tipo, eu fiquei fazendo carinho nele, folhando uma revista, e ele dormiu, assim, ele dormiu... eu vou te dizer, eu não sei te explicar o que eu senti, porque eu queria levar ele pra minha casa. Assim, simples assim, eu queria levar ele embora. Pra mim, assim, eu acho que todo mundo merece receber carinho, amor, atenção, respeito. Com certeza. Às vezes você não recebe isso a vida toda, é quando alguém te agarra, assim, sabe, te dá um pouquinho. Imagina os daí maiores. Você percebe, se liga que é gostoso. Não, imagina que os maiores legal. que não tiveram isso. E não vão ter agora, tipo assim, porque são grandes, né? Imagina. Uma vergonha, né? E não vai ter. E vai ficar como? Assim? Eu falo isso, mas cada um é cada um, né? Tem gente de todos os tipos, assim. Tem brasileiro que não gosta de abraçar, enfim. Olha, eu acho assim, quem conseguiu nos escutar até o fim, né? Porque é longo, que deixe nos comentários se você se identifica com essa história, ou se você tem alguma história pra contar também de um projeto que não deu certo. Ou na verdade deu, mas não foi como você planejou. Conta pra gente, porque a gente também quer conhecer histórias, né? A gente também tá aqui por isso. Então tá bom. Tá bom. Tá, beijo, tchau. Tchau.